Eu tô aqui assistindo Roda Roda, né? Se vocês estão ouvindo a musiquinha tu. Porque pra mim assistir Silvio Santos é de lei, assim, é de lei, né? Eu assisto Silvio Santos sempre mesmo, todas as noites enquanto eu não trabalho. E o tema que tá rodando agora é limpeza. É esponja, vassoura e desinfetante. E as pessoas não sabem, tipo, as palavras de limpeza, é engraçado isso, né? Que, tipo, a gente não tem o hábito de limpar a casa, porque mulher bate o olho e já devia saber o que é coisa de limpeza. Não sei, acho que é meio que uma regra, entre aspas, que a mulher tem que saber quais são os utensílios de limpeza, né? E eu tava pensando assim que as pessoas, elas se viram umas contra as outras, principalmente as mulheres. Se eu me desculpa, eu vou baixar aqui. Tá. As mulheres, elas se virem umas contra as outras muito facilmente, né? E hoje é a palavra. Hoje é a palavra. Hoje não é carrinho, hoje é a palavra. Vamos ver que palavra que vai sair. Comercial da Patrícia Bravanel. Perfume da Patrícia Bravanel. Da Jequiti. Então as pessoas se viram umas contra as outras, né? E as mulheres, elas se viram muito facilmente umas contra as outras. Elas utilizam em conchavos umas contra as outras. Elas fazem conchavo pra usar um grupinho contra uma pessoa em particular, ou contra um grupo de mulheres, e depois vira nesse mesmo conchavo, vira uma contra a outra dentro do grupo que ela tá. Mulheres é muito comum isso. Entre homens também, mas entre homens é somente se tem um objetivo muito específico, como negociações, etc. E é bem mais fácil entre homens brasileiros, pelo menos, que hajam negociações pautadas em amizade, né, irmandade, do que brigas. Eu acho que os homens brasileiros, eles estão mais interessados em fazer negócio, porque é uma sociedade emergente, o Brasil é uma sociedade emergente, do que em ficar de picuinha. Já as mulheres, elas acham que elas vão conseguir alguma ascensão de classe social se elas se virarem umas contra as outras, né? Rua. A pista da palavra é rua, vamos ver, rua. Começa com L. Então, mas isso é engraçado porque tava passando as coisas de limpeza. L tem a... Ai, lombada. 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 Eu sonhei com lombada essa noite, inclusive. Que louco isso, né? Eram umas lombadinhas, assim. Aqui nessa rua, era essa rua e tava cheia de lombadinha. O João falava assim, nossa, fizeram a rua, né? Já arrumaram a rua. Lombada. Lombada, Silvio, meu. Lombada. Lombada. E é engraçado que tinha essa dica de limpeza no Roda Roda. E assim, limpeza faxineira tem de tudo quanto é tipo, né? Tem da mais bonita, tem faxineiras que são lindíssimas. E tem lindas, magras e articuladas. E tem umas que são bruxas, que talvez elas são bonitas também, mas elas são bruxas. Tipo, fazem mal uma pra outra. Então tem faxineiras que são cinderelas mesmo, tipo... Hoje em dia, nos dias de hoje, elas fazem a limpezinha delas, elas ganham os 2.000 reaisinhos delas, que é a faixa mesmo de 2 a 3, que ganha uma faxineira. Limpa as casas, faz uma academia, come bem, sabe? Tipo, e tem a vida delas. Eu não catei esse trabalho pra mim porque eu não é meu trabalho, né? Eu sou uma universitária, eu sou uma tradutora, eu sou uma professora de inglês. Se precisasse trabalhar com uma coisa que abaixasse o meu nível de carteira de trabalho, que rebaixasse a minha carteira de trabalho, ué, fazer o quê, né? Se eu tivesse que rebaixar minha carteira de trabalho, eu não poderia fazer nada em relação a isso, mas enfim. Eu achei
estranho isso, que às vezes as mulheres elas querem ficar, não, porque você vai ser uma faxineira, você vai ser humilhada, né? Você vai ser isso, aquilo. E tipo, meu, faxineira tem de tudo quanto é tipo. Tem faxineira bruxa e tem faxineira belíssima, né? Que tá lá fazendo dela, cuidando dos filhos dela, fazendo a academia dela, comprando as comidas que ela gosta, pagando o aluguel dela e, tipo, e tá arrasando no meio social dela. Então, tipo, essa coisa de ficar competindo é uma coisa tão ridícula, né? Porque em todas as classes vão ter pessoas que vão ser melhores que as outras. Mas isso só depende de cada um, né? E pra ser melhor mesmo no trabalho... Ó, vou começar o Otávio Mesquita. Vou assistir. Pra ser melhor mesmo no trabalho, assim, pra coisas mais competitivas, como a própria performance e execução do trabalho em si, né? Seja nas áreas artísticas, esportivas, artísticas, que você tem que ser mais competitivo, que você tem que ser melhor do que outro, né, na performance do trabalho em si. Isso é o próprio trabalho, né? Você ser melhor do que outra pessoa não significa que você tenha trabalho para fazer, necessariamente, né? Por exemplo, a top das tops, que é a Fernanda Montenegro. Ela é considerada uma das melhores atrizes do país, né? Tipo, ninguém compete com ela. Isso não significa que ela vá ter trabalho sempre pra fazer, né? Tipo, porque a gente não vê ela trabalhando direto por aí. Não sei se é porque ela recusa muitos papéis, mas a gente não vê ela trabalhando direto por aí. Não é porque ela é muito boa que ela vai ter papéis. E muitas vezes pessoas que não são tão bons têm mais papéis do que aqueles que são muito bons. Porque eles são mais comerciais, ou porque eles se vendem mais facilmente, as demandas comerciais, ou as demandas de mentiras que são propagadas e disseminadas uns contra os outros nesse mercadinho de interesses, né? Porque às vezes o que está em pauta é se uma pessoa tem uma validade social mais aceita do que outra, né? E às vezes é isso que está em pauta. E aí a classe artística se divide e os papéis vão se dividindo também pra defender ou pra acusar alguém, independente dessa pessoa ser vítima ou ser uma pessoa culpada, né? E isso, e assim, tipo, e nisso eu quero abordar a questão das fake news. Eu escrevi inclusive um texto sobre isso no meu blog. Eu vou abaixar aqui o Otávio Mesquita e vou lá pro meu computador com vocês. Me seguem aqui, que eu quero ler um texto com vocês rapidinho aqui, tá? Pra ficar... Esse texto aqui, ó. Para punir pelas fake news, seria necessário o novo DCDP. O DCDP era o Departamento de Cultura... Era Departamento de Cultura... Enfim, era o que fazia a fiscalização do que podia estar na televisão e o que não podia durante a ditadura militar. Então tem esse textinho aqui que eu vou ler pra vocês em relação às fake news, tá? Porque na mídia tem muito disso. Desde o fim da ditadura militar e o estabelecimento da democracia, ficou uma coisa assim meio vaga em relação a o que a gente vai aceitar na televisão de agora em diante, né? Porque na época da ditadura tinha um DCDP. Mas o que a gente vai aceitar na televisão, né? Ficou uma coisa meio solta, né? Mas
Tem tanto artista que vai entrar na mídia. O que a gente vai aceitar de contextualização, de estética, como que vai ser a nossa televisão brasileira, quais serão as nossas abordagens de agora em diante. Então, como todas as televisões do mundo, ou pelo menos a dos Estados Unidos, tem por trás dos panos que acontece, que são os chacais, né? Que eu já discuti aqui com vocês, inclusive, que decide quais são os elementos da sociedade que serão punidos e quais serão vitimizados. Quando um elemento ele é vitimizado, tem uma briga para saber quem que será punido por alguma coisa que está sendo feita com ele. Quando o elemento é punido, tem uma briga para saber por que ele será punido, né? Independente de serem elementos famosos, da Atena, Cidade Alerta, etc., de televisão, né, de imprensa bege, ou de serem elementos mais velados. Nisso que entra essa mídia mais secular, assim, né? Tipo, que não é uma mídia que não é a Fernanda Montenegro, entendeu? Não são esses não são tão ícones, né? Tão importantes, né? Tão valorizados. São os mais emergentes na mídia mesmo, né? E eles vêm para poder receberem beneméritos em nome dos próprios interesses, ou então para defender alguma relação que eles tenham com aquilo que se passa, e nisso eles tomam lados, partidos, quem vai ficar contra, quem vai ficar a favor desse ou daquele elemento, e produzem coisas para expressar o que eles acham, explicitamente no trabalho ou veladamente, mas com esse trabalho eles levam sua posição política, social, comunitária adiante, né? E, enfim. Só que com fake news, isso veio acontecendo muito. Só que com fake news, o que acabou acontecendo é que outras pessoas da sociedade acabaram tendo direito à voz também, né? Tipo, outras pessoas começaram a poder expressar o que elas queriam na internet, nos vlogs, etc. Isso é democracia. Isso é democracia. Não é somente a classe de artistas que tem o direito de vou fazer uma peça para dar uma entrevista sobre o que está acontecendo aqui, porque eu recebi patrocínio desse cara para defender esse cara, entendeu? Não é somente a classe artística que tem esse direito. Outras pessoas também têm o direito de expressar o que elas quiserem expressar, né? E mas pode ser falso, pode não ser, tudo mais. Saber se uma questão é falsa ou se não é, cabe a polícia mediante a investigação, né? Porque às vezes uma notícia que é falsa é uma denúncia mesmo, né? É uma denúncia. Não é uma notícia falsa, é uma denúncia. É uma denúncia, né? Não é uma notícia falsa. Porque tem uma diferença. Tem uma diferença de você dar uma notícia falsa e você fazer uma denúncia. Uma notícia falsa, por exemplo, seria você falar: tal empresa quebrou, ou tal empresa está fazendo uma negociata com outra empresa. E isso é uma especulação vazia. Ou tal presidente pediu empréstimo de tanto para tal outro presidente, mas sei lá, né?
Isso é uma notícia falsa. Você dá uma headline, né? Inclusive eu vou ler aqui pra vocês. Você dá uma headline, que é uma manchete, né? Você dá uma manchete que não é coerente com a verdade. Isso é uma fake news. Você dá uma manchete mentirosa, né? E por que você daria uma manchete mentirosa? Porque você quer vender tabloide, você quer... né? Inclusive, a fake news ela é chamada de yellow media, né? De imprensa yellow press, imprensa amarela. Por que isso? Porque eles colocam uma manchete mentirosa sob o pretexto de que essa manchete é um sinal amarelo para que alguma coisa pior não aconteça, né? Então, por isso que é fake news, né? Porque você tá falando que uma coisa pode acontecer, ou então que uma coisa está acontecendo e uma coisa pior poderia vir disso, e você não tem realmente a certeza de tal coisa. Mas se você dá uma denúncia de algo que poderia ser verdade, ou que é verdade, ou que foi verdade, isso não é fake news, tá? É só isso que eu queria falar, mas eu vou ler aqui o texto. Muito se fala sobre democracia no Brasil. Peraí, tem um erro aqui. Muito se fala sobre a democracia no Brasil. Diante da iniciativa de celebrar a tomada militar de 1964 esse mês, a pauta jornalística se virou contra o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, discussões impertinentes contra a liberdade de expressão em forma de ações que resultariam em órgãos como o DCDP do AI-5 afrontam as chamadas fake news. Ainda pois, para saber se uma notícia é falsa ou pura ficção científica, é necessário que haja um departamento que fiscalize e puna os objetos subversivos. Na democracia defendida e prezada pela sociedade brasileira, todos têm o direito adquirido de falar e escrever o que se quer, principalmente porque nossos ídolos são em grande parte oriundos da ditadura militar, sendo muitos deles provenientes de situações convenientes ao crime. Muitos artistas eram, sim, uma oposição aos que lutavam pela liberdade de expressão e se infiltravam entre os militantes em nome da fama conquistada e para defender a posição social adquirida. Tendo adquirido a democracia, é nossa escolha como povo não nos submeter nem ao governo tirano, nem às potestades negativas, que são também um tipo de tirania, mas lutar por nossa autonomia e liberdade de expressão na sociedade. Caso seja a própria classe artística fiscalizando os bloggers, eis o tendencioso método de beneficiar os produtores jornalísticos digitais que assim os favorecessem por meios de críticas e concordância de opinião, também como divulgação de trabalho pessoal, em troca de espaço para expressar uma ideia de oposição. Eis a necessidade deste meio de veiculação de informação, nascido para ser livre, seja mantido em liberdade. Fake news is written and published usually with the intent to mislead in order to damage an agency, entity or person, and or again financially or politically, often using sensationalist, dishonest, or outright fabricated headlines to increase readership. Similarly, clickbait stories and headlines earn advertising revenue from this activity. Fake news undermines serious media coverage and makes it more difficult for journalists to cover significant news stories. É para falar de blog, né? O intuito do meu blog não é aumentar o número de leitores. Não tenho benefícios monetários. O blog não é AdSense. Nem políticos, não sou candidata.
Meu blog esclarece crimes antigos e faz referências deles em alguns mais atuais, onde o criminoso é o mesmo, dentre opiniões políticas, econômicas, religiosas e comunitárias. Se considerado tendencioso em arruinar a imagem de pessoas famosas, o público não se importaria com as denúncias, a não ser pela fama conquistada, atrás das quais alguns ícones se escondem para cometer muitos crimes. Denúncia não é fake news. Por enquanto, as fake news são leis sujeitas a punibilidade somente na Malásia. Se a Malásia é uma ditadura sem democracia, isso não é um problema nosso. Mas a verdade é que os políticos brasileiros se submeteram a uma lava-jato. Está na hora de haver uma lava-jato entre os artistas, jornalistas e classe de acadêmicos também. Se uma pessoa não sabe discernir sobre uma notícia falsa e outra verdadeira, a própria exposição a ambas o ensinará a ponderar e criar critério próprio. A exposição a todos os tipos de opiniões é o que gera a sensatez e o discernimento lógico em um povo. Mas se o Brasil preferir continuar na burrice, caso as fake news tornem-se lei aqui também, continuarei escrevendo meus artigos contra os ícones do meio artístico, mas enviarei somente os jornais e jornalistas brasileiros e internacionais diretamente, com uma cópia para o empresário do artista em questão. Isso vai se tornar uma ditadura militar, né? Que você escreve em casa o que você acha, aí você envia pros jornalistas, né? Tipo, aquela coisa velada, por exemplo, você não pode nem publicar, né? Porque por enquanto eu publico, quem quiser ler, lê, né? Daqui, quem quiser ler, lê, mas se for uma coisa secreta, não, ninguém pode saber o que acontece na sociedade, né? Tipo aquela coisa, a fantasia da Disney, né? Inclusive o Otávio Mesquita tava na Disney agora. É a fantasia da Disney. Se é a fantasia da Disney, tudo bem então, mas me avisa quando estabelecer a lei no Brasil, porque por enquanto não é lei no Brasil essa coisa de fake news. Então eu tô falando sobre isso porque comecei falando essa coisa de faxina, porque o Silvio tava mostrando a limpeza, né? Os produtos de limpeza. Aí eu falei dos produtos de limpeza, todo tipo de menina que limpa tal, e você pode ser todo tipo de artista também, você pode ser um artista, no caso no meio artístico, uma pessoa que nem é tão bom, mas tá com programas e tá com divulgação e os bons mesmo que estão correndo atrás, né? Porque os meio ruizinhos estão sendo manipulados para um lado ou pro outro para poder fazer as coisas que as iniciativas querem que eles façam para poder promover as ideias deles. Eles vão falar, eu acho isso mesmo. E vão embolsar o dinheiro do patrocínio, né? Então, tipo, esses são os mais ruizinhos. Os bons mesmo estão indo atrás do que eles acreditam, porque eles sabem que a arte é isso, né? Eles sabem que a origem da força da dramaturgia que eles possuem, a origem da força da música, da sensibilidade da música que eles compõem, que eles cantam, a força da agilidade muscular, da dança que eles performam. Eles sabem que isso vem de uma verdade política, de uma posição política também, né? Porque um artista verdadeiro, eu comecei falando de uma menina ser uma princesa, uma faxineira Cinderela, uma faxineira bruxa, mas isso serve para os artistas também, falando um pouco de fake news, porque um artista, a força da arte, né, do jornalismo principalmente, mas da arte, a força da arte, de você ficar num palco, de frente das câmeras, sem canastrice, né, sem você ser um canastrão, de você ter a força de defender uma coisa, de você defender
um texto, de você defender um movimento, né, de você defender uma canção, de você comprar uma canção, vem da verdade política que você acredita pra si. Se você tiver alguma dívida política, social, comunitária, religiosa, você não consegue fazer. Não sai a coisa fluida, né? Não sai, né? Não sai. E inclusive, por isso mesmo, durante a ditadura militar, os artistas tinham tantos argumentos para fazer a coisa acontecer. Porque eles tinham uma demanda muito grande de dívida consigo próprio, com a sociedade que eles viviam, que assim não estava de acordo com como o povo merecia, né? Eles tinham uma demanda muito grande de argumentos que eles queriam que não fosse daquela forma, né? Que fosse mais livre, né? Então, o artista que é o cara mesmo, né? O cara mesmo, ele não está se deixando financiar, né? Ele não está se deixando financiar. Ele está encontrando... Às vezes ele tem financiamento, né? Muitas vezes. Por que não, né? Por que não, né? Mas ele não está se deixando... Ele não está esperando ligarem pro telefone dele, tipo, fazer... Ah, vem fazer, né? Tipo, vem fazer um negócio aqui, né? Ele tá fazendo os projetos. O projeto vem antes do que o patrocínio. E não o contrário, né? Acho que é isso que eu quero dizer. Para deixar bem claro aqui. para deixar bem claro aqui. Que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O artista que é o artista cara mesmo, o projeto dele, o projeto que tem para que alguém tem para ele, mas que é dele, o projeto dele, vem antes do que o patrocínio. Porque em muitos casos, para esses artistas menores, que são artistas também muito bons, mas eles são mais manipuláveis, o patrocínio vem antes. O patrocínio que quer uma colocação no mercado, que quer defender uma causa política, social, econômica, comunitária, comercial. O patrocínio, ele vem antes que o próprio projeto. Entendeu? O patrocínio chega, tem isso aqui pra você, Você tem alguma coisa em mente pra fazer? Mas aquele cara que é fodaralho, como diz a menina da 89 Rádio Rock, ela usa esse termo, né? Ele faz todo o projeto, ele vive o projeto, ele tem paixão pelo projeto, tudo isso. E aí, a partir disso, que ele vai atrás do patrocínio, ou então ele vem o patrocínio e fala, você tem alguma coisa? Mas depois de muito tempo já, que o projeto dele já tá meio que vigorando já no campo, né? Então tem uma diferença aí, né? Não sei se ficou claro. E aí eu assisti esse cara na TVT hoje falando esse absurdo. Ah, porque tem idoso que tá na internet e vê coisa que é subversivo. Tem jovem, ele não usou a palavra subversivo, né? Mas ele falou, ele vê coisa que não é verdade. Tem jovem também que tá na internet e vê coisa que não sabe se é verdade. Me diz o seguinte, vocês vão tirar o Tinder da internet? Tá, se vocês forem tirar o Tinder, de repente é válido, porque o que aconteceu aqui em casa é que o idoso aqui de casa tava no site da loja do mecânico e tinha anúncio do Tinder lá. Entendeu? Aí ele pegou o carro dele pra fazer uma obra. Aí quando ele foi na loja do mecânico, uma menina fez sinal pro carro e falou assim que o carro dele era 99 EP. Aí sequestrou o cara, levou o cara pro supermercado, fez o cara comprar um monte de coisa no mercado pras amigas dela. Senão ele não voltou. E com falsidade ideológica, parece.
Entendeu? Então, assim, vocês vão fazer isso, sabe? Vocês vão combater isso? Porque eu acho difícil, entendeu? Eu acho sinceramente difícil. Então, se não é pra combater isso, eu acho que essa coisa de fake news é meio ingênuo, sabe? É ingênuo. Falar que a informação é errada. É coisa pra Malásia, isso é coisa pra Malásia, pra China. É coisa pra China, pra Malásia. Porque na China que eles têm veto pra internet, né? É na China que eles têm proibição, né, pra internet. Na China eles têm proibição pra internet, na Malásia eles têm proibição pra internet. Ué, isso aqui não é coisa pra cá. Aqui a gente tem outros problemas. Aqui os problemas é PCC mesmo. Porque não adianta nada você não colocar informação. Não pode colocar informação no site, mas vai ficar o Tinder no site da loja do mecânico, chamando os caras, sabe, colocando. Aí o cara tá no carro, aí entra a mulher no carro, aí a mulher, tipo, muda a falsidade ideológica do cara, aí fica fazendo lobby sexual com o cara, sabe? Então, esse tipo de preocupação que a gente tem aqui. Nossa preocupação é PCC e KFC. Primeiro comando e comando feminino. Nossa preocupação aqui é essa. Nossa preocupação não é, porque tem informação que tá errada no site. Sabe, isso que eu li aqui, que eu quero repetir rapidinho. Se uma pessoa não sabe discernir sobre uma notícia falsa e outra verdadeira, a própria exposição a ambas o ensinará a ponderar e criar critério próprio. A exposição a todos os tipos de opiniões é o que gera a sensatez e o discernimento lógico de um povo. Se você, e nem é pornografia que eu tô falando aqui, né? Porque nosso problema é pornografia infantil. É pornografia infantil, é PCC, KFC. São esses os nossos problemas. Os problemas não são tem uma informação errada no site. Sabe? Não é? Pô, se uma pessoa não tá apta a saber se uma informação é errada, se uma informação é verdade. Mas, inclusive, fake news é bem mais que isso. É quando tem uma propaganda. Tipo, você abre um site e ele fala que aquela informação é uma propaganda. E aquela informação, na verdade, não é tão séria, mas é uma propaganda pra alguma coisa. Você vai comprar? Você vai dar o número do seu cartão de crédito pro seu filho comprar? Mas e se for idoso, né? E se for idoso? Aqui em casa, nós não temos cartão de crédito, entendeu? Por isso mesmo, né? Porque nós somos público-alvo para esse tipo de vitimização, entendeu? Eu tenho um idoso aqui, tenho um deficiente aqui embaixo, eu sou deficiente de anorexia. Tipo, a gente tem. Eu sempre acho que eu tô gorda mesmo, mas eu sempre acho que eu tô gorda, eu quero comprar remédio pra emagrecer. Isso vende na internet, as pampas, vende na internet as pampas. A gente tem essa coisa, e só vende na internet. Então, tipo, a gente que é público-alvo pra vitimização, mas não tem cartão de crédito. Idoso não pode ter cartão de crédito. Idoso, se você quer saber, não pode ter nem WhatsApp. Pode ter nem WhatsApp, né? Não é? Então se você é mais idoso, mas... Ué, tá com medo porque veio. Mas meu filho vai ver não sei o que a mãe... Ele vai comprar uma coisa falsa? Não, mas e se for pra falar mal de alguém, né? E pode estar falando... Entendeu? Ué, não sei. Acho que... No caso, o fake news é quando você vai falar mal de uma pessoa. Eu não acho que tá escrito aqui, né? Tá escrito aqui. Damage an agency, entity or person in or again financially or politically. Então, mas...
basicamente, prejudicar uma agência, entidade ou pessoa é quando a pessoa não fez nada, né? Quando uma pessoa não fez nada, né, contra você, quando uma pessoa não fez nada contra você, né, nada contra você, e você vai e fala alguma coisa contra essa pessoa. Agora, quando essa pessoa fez Sicredi, fez Loja do Mecânico, fez Munique, fez Chama, fez técnicos de bebedouro, né? Tem todas essas coisas, né? Contra você, contra seu marido, te estuprou na infância, né? E a mesma pessoa. E essa pessoa fez tudo isso, né? E tipo, contra você, contra o seu idoso, contra a sua tia que estuda onde você já estudou também. Fez tudo isso e você acha que é realmente um crime de ódio. Você se vê como alvo disso aí, né? Mas eu não posso procurar defensoria pública para falar mal de um artista. Então a minha única ferramenta é a denúncia do blog mesmo. Desculpa, gente. É a minha única ferramenta, né? Nesse caso, eu não quero prejudicar ninguém. Eu estou sendo prejudicada. Eu estou sendo prejudicada há mais de 30 anos pelas mesmas pessoas. E agora essa é a minha forma de expor o meu lado, tá? Tipo, porque eu tô com medo, tipo, de falar que eu tô com medo mesmo, que eu vivi minha vida inteira. Que eu vivi minha vida inteira acuada, né? Tipo, essas pessoas sabem disso e elas riem feito hienas. Elas riem feito hienas. Eu passei a minha vida inteira acuada, passei a minha vida inteira movida pelo medo. E assim, agora pra mim é tipo, eu não quero ter medo de mais nada. Eu só quero simplesmente ter a minha vida, continuar estudando, porque eu acredito muito no poder da educação, né? Eu já tenho algumas graduações iniciadas. Eu acredito muito no poder da graduação, da educação. Acho que todo mundo no país devia ter essa mesma crença, essa mesma fé na educação. Isso nunca deixar de estudar. Porque assim, eu acho que se você está estudando, você está com a mente ocupada para coisas muito produtivas, né? Assim sendo, se você já fez uma graduação, essa minha fase de estudar já foi, não. Você é rico, você já estudou e não precisa mais trabalhar, faz outra, nem que seja à distância, vai, estuda. Estuda, continua estudando. E tipo, eu sei que o governo, eu sei que as ordens judiciais, eu sei que a sociedade brasileira, eu sei que Deus vai te dar muita força enquanto você estudar, independente de quem você for. Se você estiver estudando, ou se você estiver ajudando alguém que está estudando, né? Porque, tipo, eu vejo isso. Eu vejo que quando você ajuda alguém que está estudando, você tem muito respaldo. Quem está naquela conversa, tá, mas o que você faz? Eu faço isso. Tipo, eu sou faxineira. Tá falando de faxineira. Sou faxineira. Mas eu ajudo meu filho tá na faculdade. Ou tipo, minha sobrinha tá na faculdade. Ou minha prima, tô ajudando tudo, com, né, um pouquinho que dá pra ajudar. A sociedade já te olha de outro jeito, né? Já te olha de outro jeito, né? Tipo, então, gente, invistam na educação, na sua própria ou na de alguém, entendeu? Invistam na educação. O esporte é muito importante também, mas acima de tudo, educação. Acima de tudo, educação. E é isso.
Mas eu fico chateada com essas pessoas que me acuaram a vida inteira. Eu só quero continuar estudando, quero me graduar, quero poder ter meus R$ 1.000 por mês, meu salário mínimo por mês, pra poder pagar meu quartinho, caso eu não more mais aqui. Essas coisas que todo mundo quer. E eu não acho que eu sou errada por querer essas coisas, entendeu? Porque assim, eu não me acho melhor nem pior do que ninguém pra merecer mais ou menos do que ninguém. É simplesmente quem eu sou assim. E tipo, eu não acho também que eu devo satisfação a ninguém por eu querer mais ou menos, ou por eu merecer mais ou menos, né? E eu também não acho que o fato de uma pessoa me acuar a minha vida inteira, como essas mulheres que estão no meu blog, que me acuaram a minha vida inteira, elas vão falar assim, ó, a gente ganhou porque você foi presa, porque a gente pegou você no fake news. Sendo que isso nem é fake news. Ou porque você ficou sem emprego e você foi morar na rua, entendeu? Como já aconteceu outras vezes. E elas ficam se regozijando em coisas malignas que acontecem com pessoas que elas perseguiram a vida inteira, entendeu? Porque elas me perseguiram a vida inteira. E a questão não é quem vai ganhar e quem vai perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Elas vão viver a vida delas e eu vou viver a minha. Entendeu? O que eu peço dos órgãos responsáveis é que seja feito um TI reparador, uma tecnologia de informação reparador, que elas paguem por isso. Não é vindo presa nada disso. É que elas pesquisem uma empresa de um TI reparador. E falam, o que eu fiz foi isso. Técnico de bebedouro é assim que funciona. Sicredi funciona assim. E fale qual é um dos crimes que elas fizeram para uma empresa de TI para eles desprogramarem isso na cidade, os telefones, tudo que elas fizeram na cidade. Só isso, sabe? Porque eu acho que isso é o mínimo que um criminoso deve fazer quando ele faz uma coisa errada. Não é? É reparar o erro que ele fez. Não é? Então, assim, não é? Então, é só isso que eu tô falando por enquanto. Eu não... Pra mim, tanto faz, entendeu? Tanto faz o que vai acontecer com essas pessoas. Eu só quero elas longe da minha família, longe do meu marido, longe de mim, vivendo a vida delas, na felicidade delas, felizes mesmo, entendeu? Porque eu sei que enquanto Jesus, enquanto Krishna der felicidade pra elas, elas não vão fazer mal pra mim, entendeu? Ah, mas a felicidade delas vai fazer mal pra você. Então elas nunca vão estar felizes. Entendeu? Então elas nunca vão estar felizes. Porque chegou num ponto da minha vida que eu estando mal, tudo fica ruim pra todo mundo. Olha como as coisas são, né? Vocês lembram de 2014, não lembram? Aquele monte de desconfederado, de gente sem vida andando pelas ruas. Ué, eu não tinha casa, ninguém podia ter vida. Eu não tinha casa, ninguém podia ter liberdade. Então assim, e eu vivo minha vida muito honestamente, porque eu sei que não é porque eu sou uma pessoa importante pra Jesus que eu vou ser criminosa, que vou fazer o que eu quero, né? Agora, algumas pessoas realmente são muito criminosas. E por causa disso, e elas têm um patrimônio muito elevado. Por isso que elas não podem ficar presas, principalmente quando elas são mulheres. Porque elas são consideradas investidores públicos. O imposto que elas geram é muito alto. Aí elas são consideradas investidores públicos, elas não podem ficar presas. Mas elas fazem muita coisa errada. Então para de fazer coisa errada pelo menos. Põe uma tornozeleira nessas bruxas aí, nessas bruacas aí, né, meu? Põe uma tornozeleira
E parar de fazer coisa errada, né, meu? Parar de fazer coisa errada. Um TI reparador. Falou que tudo que você fez pra uma empresa de TI pra parar de... pra reparar o que foi feito. E é isso, tá? Com base em tudo isso e considerando que devido a essas discussões infames sobre fake news no Brasil, a implementação de punição por fake news no Brasil pode reincidir uma ditadura militar, e o Bolsonaro já queria fazer a manifestação em comemoração de 1964, tudo mais. Considerando tudo isso, dá pra parar de ficar fomentando essas discussões de fake news errado, meu? Errado é Tinder, errado é KFC, errado é PCC. Isso que é errado. Errado é pornografia infantil. Dá pra parar de ficar fomentando discussão de fake news na net? Vocês não tem mais o que fazer, não? Haribo.